crianças, bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje com a nossa revisão de matemática, a revisão da quarta unidade, a última revisão, tá certo? Para aquelas pessoas que vêm acompanhando, né, desde o início do ano, né, começo da pandemia, né, as nossas aulas. Então hoje, né, é a nossa última revisão, tá certo? O último vídeo, a última videoaula da gente, tá certo? E hoje, com a nossa revisão de matemática. Para aqueles que ainda não foram pegar os livros na escola podem ir, tá certo? E junto com os livros já vem a revisão de cada matéria, tá certo? Então, vamos começar aí, todo mundo com o livro na mesa, né? E a revisão também, tá certo? Então, vamos começar aqui, que já vai se levantar. Número 1 tem continhas de multiplicação, tá certo? Então, no nosso número 1, temos as continhas de multiplicação. Olha ela aqui, ó, tá certo? Tem a continha em cima e embaixo tem um quadrinho para vocês fazerem dentro desse quadro, tá certo? Então, na primeira continha nós temos aí, letra A, 16 vezes 5. Tem um tracinho, e embaixo tem um quadro, tá certo? Então, dentro desse quadro, vocês vão montar essa continha de multiplicação, tá certo? 16 vezes 5. Vão multiplicar e vão colocar a resposta aqui embaixo e aqui ao lado, tá certo? São 3 continhas de multiplicação. A letra A, B e C, tá certo? Está bem fácil. Na nossa prova também vai estar assim, bem fácil, tá certo? Lembrando que a nossa prova vai ser de marcar X, tá certo? Vocês vão ter 3 opções de resposta e vão marcar o X naquela que é correta, tá certo? Não esqueçam, viu, de levar lápis e borracha, porque não podemos compartilhar os materiais com os outros coleguinhas, não. Então, se você não levar seu lápis nem a sua borracha para apagar, você não vai poder pegar do outro coleguinha, tá certo? No número 2 tem assim, pesquise e escreva o nome das figuras abaixo. Então, temos 6 figuras geométricas, tá certo? Então, vamos lá. O que é figura geométrica? São as formas que os objetos ao nosso redor possuem, tá certo? Então, já falamos isso nas 4 unidades. Desde a primeira, nós falamos de forma geométrica. Então, os objetos ao nosso redor, eles possuem formas geométricas, tá certo? Tá aqui, ó, que eu já vai colar aqui para vocês lerem comigo. Então, todos os objetos, se vocês prestarem atenção, eles possuem forma geométrica. Aqui mesmo, a cerâmica aqui, ó, do nosso quarto aqui, ela possui a forma de um quadrado, tá certo? O quadro de Tia Jace também. O nosso livrinho, né? O nosso livro da escola, ele possui a forma de um retângulo, tá certo? A bola de futebol, que vocês gostam muito, os meninos gostam muito de jogar, ela possui a forma de uma esfera, né? De um círculo, tá certo? Então, as formas geométricas, elas possuem quantidade de lados e cada uma delas tem um nome diferente de acordo com o lado, tá certo? Então, tenho aqui, ó, alguns exemplos. Esse assunto de forma geométrica tá aqui, ó, na página 150, tá certo? 150. Então, vocês podem ir lá, abrir o livro aí e conferir comigo, tá certo? Então, aqui, Tia Jace desenhou 3 formas geométricas. Tia Jace desenhou um quadrado, desenhou um triângulo e desenhou um pentágono. Vocês sabem por que o quadrado tem esse nome? Porque ele possui
quatro lados e todos os lados dele possuem a mesma medida, tá certo? Se o meu quadrado aqui tiver 10 centímetros, todos os outros lados dele tem que ter 10 centímetros, tá certo? Então, o quadrado é uma figura que possui 4 lados, tá certo? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho o triângulo. O triângulo, ele possui apenas 3 lados, tá certo? Então, o triângulo, ele tem 3 lados. E essa daqui, ó, é o pentágono. O pentágono, ele possui 5 lados, tá certo? Então, Tia Jace colocou esses exemplos aqui no cartaz para vocês observarem. Vou colar aqui, tá certo? E aí, na revisão de vocês, Tia Jace colocou 6 figuras. 6 figuras, tá certo? No caso, na revisão de vocês só vão procurar, quem não souber o nome de todas as figuras geométricas, pode procurar lá no Google, tá certo? Então, Tia Jace colocou 6 figuras geométricas, A, B, C, D, E e F. Então, vocês vão lá e pesquisam o nome de cada uma delas e escreve, tá bom? Aí tem aí no número 3, Ana desenhou a flor abaixo usando 13 figuras geométricas. Então, tem uma florzinha embaixo aqui, ó. Tá bem pertinho aí da câmera para vocês prestarem atenção. Tá vendo, ó? Uma florzinha. Então, Ana desenhou essa figura aqui, essa florzinha, usando 13 formas geométricas. Aí tá perguntando assim, quantos triângulos ela usou para desenhar essa flor? Nós vimos que o triângulo é uma figura geométrica que possui 3 lados. Então, vocês vão contar quantos lados tem o triângulo. E lembrando que forma geométrica está na página 150, tá certo? Então, Tia Jace aqui, ó, no número 4, Tia Jace fez algumas adições aqui, três adições, tá certo? 3 adições. Então, vocês vão resolver as adições dentro do quadrinho também, tá certo? Igual vocês resolveram a multiplicação dentro do quadrinho, vocês também vão resolver dentro do quadrinho. E depois aqui, no número 5, tem falando sobre frações, que foi o nosso último assunto. Tá lá na página 200. Deixa a Tia Jace colocar aqui no livro, na página 200, tá certo? Pra vocês verem aí sobre frações. É aqui, ó. Essa página aqui, ó, do livro de vocês. Aí atrás tem a página 200, tá certo? Então, tá falando sobre fração. Então, tem aqui, ó. Frações é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços iguais. Então, Tia Jace fez o cartaz aqui, ó. Tá vendo? Falando sobre frações. Tá aqui, ó. Então, como assim, Tia Jace? Então, eu tenho lá, como eu falei, né? A pizza, né? Quando vocês compram a pizza. A pizza, ela vem dividida em 8 partes iguais, tá certo? 8 partes iguais. E cada uma parte daquela pizza é chamada de 1/8. Peraí, viu, gente? Um momento aí. Tá difícil aqui pra mim. É chamado de 1/8. Então, eu tenho a pizza, tá certo? Ela vem inteira, né? Mas só que ela vem dividida em 8 partes. E cada partezinha daquela que a gente come é chamada de 1/8, tá certo? Então, aqui Tia Jace fez a representação da fração em barras, tá certo? Que eu acho mais fácil do que desenhar em círculo. Então, eu fiz aqui em barra. E lembrando que a fração, ela tem um numerador e um denominador, tá certo? Então, aqui, ó. Tia Jace pegou, como se a gente comprasse aquelas barras de chocolate, né? Então, Tia Jace tem aqui, pegou a barra, tá certo? Dividiu, ó, em 6 pedaços. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E pintou quantos? Pintou 3, tá certo? Então, essa representação dessa fração significa aqui, ó, 3 sextos. Lembra que o de cima, o número de cima, a gente lê o número normal, tá certo? E o número de baixo, nós lemos em ordinais, tá certo? Então, aqui, ó, o numerador, a gente lê 3. Numerador é a parte de cima da fração. E o denominador, a gente lê sextos, que foi a quantidade em que a fração foi dividida. Essa fração, ela foi dividida em 6 partes. Então, o de baixo é a quantidade que foi dividida e a parte de cima é a quantidade que foi pintada. Então, como é que eu leio essa fração? 3 sextos. Então, aqui, ó, na revisão de vocês, Tia Jace colocou, ó, 6 exemplos de frações. Tá vendo aqui embaixo? Então, vocês vão escrever o número que representa cada uma fração dessa. No caso aqui, ó, foi 3 sextos. Lembrando que ela foi dividida em 6 pedaços e foram pintados 3 sextos. Então, vocês vão olhar aí o de vocês e vão dizer o número de cada fração, que cada fração está correspondendo. Depois do número 7, vocês vão fazer divisões, tá certo? As continhas de divisões, tá certo? Olha aqui, ó. As divisões, tem 3 divisões, tá certo? Então, vocês aqui nesse espaço mesmo, dá para vocês responderem. Quem não sabe dividir, quem não sabe a tabuada de divisão e multiplicação, porque na divisão a gente usa a divisão, a tabuada de divisão e de multiplicação, pode fazer bolinhas. Como assim, Tia Jace? Olha aqui, ó. Eu tenho 15 dividido para 3. Já que... eu não sei, Tia Jace, a tabuada de dividir. Aí eu vou fazer o quê? 15 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou botar outra aqui, 15. E vou dividir para quantos? 3. Então, eu vou riscando de 3 em 3. Vou riscar 3, ó. 1, 2, 3, risquei. 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 Quantas vezes eu risquei? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, número 5, eu vou colocar aqui, ó. 5. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. Aí, aqui eu multiplico. 5 vezes 3 é igual a 15. Aí, eu vou fazer a continha de subtração. 15 menos 15 é igual a nada. Então, essa continha é uma continha exata, tá certo? Porque teve de resto 0. Então, divisão é mais um assunto que vai ter na nossa revisão e na nossa provinha. E aqui no número 8, Tia Jace colocou um probleminha, tá certo? Tem assim, Dona Chica quer distribuir 27 docinhos em 3 bandejas. Quantos docinhos serão colocados em cada bandeja? Então, vocês vão fazer também uma divisão aí. Vocês vão fazer 27 dividido por 3, tá certo? Dentro desse quadrinho. E depois colocar a resposta. No número 9 tem assim, André ganhou 158 figurinhas para seu álbum. Ele já tinha 39. Com quantas ele ficou? Então, vocês vão fazer uma adição. 158 mais 39. E vão responder e colocar aqui a resposta, tá certo? Porque todo problema tem que ter resposta, tá bom? E no número 10, para terminar a nossa divisão, vocês vão fazer continhas de subtrações, tá certo? Então, tá aqui embaixo, ó. E a Jace colocou continhas de subtrações para vocês fazerem. Então, esse foi o nosso assunto da nossa revisão. Está bastante fácil. Do mesmo jeito que eu fiz os mesmos assuntos que está na revisão, vai também estar na prova de vocês, a nossa última prova. Lembrando de levar seu material, não esquecer de colocar o lápis e a borracha, minha gente, que na hora não vai poder compartilhar nada com ninguém por causa desse vírus, tá certo? Então,
essa foi a nossa revisão de matemática. Estudem bastante para não ficarem em recuperação. Beijos e até a prova!